Galera, o episódio de hoje conta com o apoio da imobiliária Júlio Maior e Miguel Pereira. O Júlio Maior, meu xará, é botafoguense e assiste o nosso canal. Ele tem vários imóveis para vender na região serrana do Rio. Acompanhe nesse próximo vídeo 2 terrenos que ele tem na cidade de Pati do Alferes. Olá, uma pergunta: comprar um imóvel usado ou construir? Se sua opção for a segunda, tem uma excelente opção disponível para você. São 2 lotes de terrenos, um do lado do outro, cada um com aproximadamente 900 metros quadrados de terreno e com 20 metros de frente para a rodovia RJ 125, em Arcozelo, na cidade de Pati do Alferes, no Rio de Janeiro. Os terrenos servem para construção de residências, comércio ou uso misto. Estão localizados somente a 1 quilômetro do centro comercial de Arcozelo e a 3 quilômetros do centro da cidade de Pati do Alferes. Interessado? Então faça contato conosco. Fala, galera! Eu sou o Júlio Carioca, você está no Volume de Jogo. Hoje, no 29º programa, nós vamos discutir sobre o jogo do Flamengo de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Estamos recebendo a Luciana Campos. Tudo bom, Luciana? Tudo bem, Júlio? Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui para a gente discutir um assunto que está rendendo há 24 horas, né? Acho que não vai ter essa semana inteira, pelo menos até quarta, eu acho que vai ter assunto. Depois a gente muda o disco, né? Pessoal, ontem, 28ª rodada. 61 pontos os 2 times. Aí eu te pergunto, você achou pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes? Olha, para um contexto do brasileiro, pelo que é marcado os árbitros brasileiros, foi um pênalti, sim. Mas, pelo critério que o Wilton adotou ao longo do jogo, não. Não do ponto de vista do Wilton. Então, eu acho que, assim, pelos critérios que são dados os pênaltis no Campeonato Brasileiro, sim. Porque aquele pênalti é marcado. A grande questão é o critério. Ao ver a partida, eu tive a sensação de que ele adotou um critério, porque até antes disso, foram 2 empurrões, inclusive um do Gomes com o Arrascaeta, porque o Gomes saía para caçar o Arrascaeta no meio de campo, bem semelhante, e ele também não deu. E aí teve alguns jogos anteriores em que o Flamengo, ele jogou contra o Fortaleza, até o Wesley estava, eu não sei se foi esse ano, eu acredito que tenha sido no primeiro turno. O Flamengo vai jogar com Fortaleza no próximo. E o Wesley, ele dá uma cabeçada e vem um Lucero atrás que empurra da mesma maneira o Wesley. E aí, um desses consultores de arbitragem, né, que falam sobre arbitragem, naquele momento utiliza o argumento de referência, mão de referência. Então, eu acho que, pelo que eu vi, o Wilton adotou aquele critério de deixar o jogo correr, sem dar faltas. Inclusive, tinha algumas faltas que eu achei pro Flamengo bem claras. Uma entrada do Gomes no Pedro muito dura, que ele também não deu. Enfim, teve aquele no gol que ele também não deu. Então, assim, no segundo e no terceiro também. Aliás, no segundo gol, no encontrão do Fux com o Pedro, que ele também não deu. Então, ele adotou um critério na partida em que aquele momento ele não considerou o pênalti. E te surpreendeu ver o Flamengo jogando em casa e os primeiros 9 minutos ele foi acuado pelo Palmeiras no seu próprio campo? Muito me surpreendeu pela maneira como as 2 equipes jogam. Até porque a expectativa era que o Flamengo propusesse o jogo, né? Como mandante. E essa é uma característica do Flamengo, de propor o jogo. Mas me surpreendeu o Palmeiras ir para cima. O Palmeiras fez uma marcação alta, conseguiu colocar o Flamengo no campo de defesa. Inclusive, na hora do gol, foi naquele momento que você teve 3 escanteios seguidos, né? E o Flamengo levou um tempo até conseguir sair com a bola e construir melhor. Mas me surpreendeu também o poder de letalidade do Flamengo, que é algo que já vinha se questionando, inclusive a equipe que gerava muito volume de jogo, muitas oportunidades, mas não colocava a bola para o gol. Ontem não. O Flamengo jogou no contra-ataque, no modo reativo, e quando foi lá fez, que é o que precisa. Então, assim, eu acho que as 2 equipes apresentaram um futebol bem interessante, porque elas trocaram de lugar ontem, né? O Flamengo jogou de maneira mais reativa, como costuma jogar o Palmeiras, conseguiu se defender. O primeiro tempo foi muito equilibrado, mais pro Palmeiras, no sentido de que ele teve mais posse de bola, mas ele não chegou a gerar muitas chances de gol.
Assim como no segundo tempo também. E aí vem um Flamengo diferente daquilo que a gente está acostumado. Um Flamengo que consegue marcar num bloco baixo, um Flamengo consegue se segurar numa pressão e não gerar chances de finalizações para o adversário. Então, eu acho que, mesmo com as polêmicas de arbitragem, eu acho que o resultado não seria diferente daquele que a gente viu ontem. E no gol de empate do Palmeiras? O Léo Ortiz se machucou aos 21, pediu para sair. Eles ficaram até aos 24 com um a menos e tomou o gol de empate. Ainda mais naquele lado. O que faltou no Flamengo ali para não tomar aquele gol? Jogar a bola para fora, porque você teve o lateral do Palmeiras, que ele aí não autorizou a substituição. O Danilo dá uma declaração depois dizendo que o quarto árbitro, falou que ele ainda não tinha tido a ficha, por isso que não liberou ele. Então, isso tem uma diferença. Mas o Flamengo teve a posse de bola antes, poderia ter chutado para fora. Então, para mim, o erro foi do Flamengo. Foi uma infantilidade, pegou a bola, isolou, porque o gol sai justamente do lado onde que o Léo Ortiz deveria estar. E o Léo Ortiz estava sendo engolido pelo Vitor Roque, essa é a verdade, porque o Vitor Roque conseguia sair às costas do zagueiro com a maior tranquilidade. Quando o Danilo entra, ele consegue parar um pouco o atacante do Palmeiras. E aí ele também consegue segurar um ímpeto palmeirense no sentido ofensivo. Né? Que ele jogou muito bem a partida, fez uma boa partida. E o que você achou da atuação do Jorginho? Você acredita que ele foi a melhor contratação do Flamengo? Sem dúvida nenhuma. O Jorginho é um cara muito inteligente, né? É um cara, aquele cara que ele é um líder, não só pela experiência, mas de inteligência também. Ele é um cara que já tem uma certa idade, mas sabe dosar a questão física. E eu acho que esse é o mais interessante desse Flamengo pós-data FIFA. Saber dosar a questão física, porque o que a gente viu ontem também do Palmeiras é que subiu muito a marcação. Em algum momento você viu os jogadores bem cansados, né? E o Flamengo se aproveitou muito disso. Então, nos jogos contra o Botafogo e o Palmeiras, a gente vê um Flamengo dosando e não desperdiçando tanta energia, assim, e isso passa muito pela maneira como você arma a equipe, como você joga em campo. Então, o Jorginho é esse cara cerebral. Ele tem a questão dos embates e tem a visão de jogo. Então, ele é um cara extremamente inteligente. Acho que foi uma das melhores contratações do Flamengo, né? E com a contusão do Léo Ortiz, você confia no Danilo, ele que está sempre desfalcando o time por contusão? Eu acho que faltou o Flamengo, por exemplo, eu acho que nessa janela faltou o Flamengo trazer um zagueiro. Não tem um zagueiro. Me parece que para a próxima é uma prioridade. Mas acho que nesse momento ele é um cara que pode jogar assim na posição. Aí, no caso, vamos supor que ele desfalque, porque sempre ele... Não, ele vai desfalcar. Ele desfalca agora contra o Racing e no domingo contra o Fortaleza. Ele deve voltar no dia 29, porque não teve uma fratura, ele teve uma entorse. Mas essa é a informação da assessoria, divulgada ontem ainda, né? Mas caso o Danilo não possa jogar, você confia em Cleiton, João Vitor e Iago? Eu acho que se o Danilo não jogar, eu acho que para um jogo grande como esse, talvez seja melhor improvisar o Alexandro, né? Entendi. Como zagueiro. Entendi. E aí, no lado esquerdo... Mas aí vão ficar dois canhotos, o Léo Pereira e o Alexandro. Mas aí esses caras têm que saber jogar do lado contrário. Entendi. Vai ter que saber. A experiência é para isso, É né? melhor do que confiar nesse menino. Tá? Não é questão de confiar. A gente sabe se acontecer alguma questão, a crítica, ela vai vir de maneira desproporcional. Então, eu acho que, nesse sentido, se você tem um cara que você pode improvisar... Porque o Alexandre já joga como um terceiro zagueiro, né? Então, você vai ajustá-lo nessa posição. Em alguns momentos em que ele avança, e tudo depende também da maneira como o Flamengo está atacando. Sim. Né? Então, eu acho que não seria problema mesmo ele sendo canhoto. Entendi. Você tem gostado das partidas do Emerson Royal ou prefere o Varela de titular? Varela, achei ontem que o Emerson Royal tem muitos problemas defensivos. Muitos problemas defensivos. Muito mais do que o Wesley, que na verdade o Wesley era bem ofensivo. Né? Bem ofensivo, mas tinha alguns problemas de cruzamento, de finalização. Entendi. Mas defensivamente ele entregava muito bem. Eu acho que o Varela, eu acho que ontem foi uma substituição que faltou. Eu acho que o lado direito do Flamengo estava muito permissivo às subidas ali. Principalmente ele estava ali com o Piquerez. Então, assim,
Queiroz é um cara bastante habilidoso, forte fisicamente, bom no embate. E ele, inclusive, no gol do Vitor Roque, ele não sobe, ele não atrapalha como deveria. Então, mesmo que você tenha ali uma lambança geral, mas, assim, ele não subiu, ele deixou o Vitor Roque sozinho, que nem alto é cabecear. E as costas dele. Então, acho que ele tem pecado muito na parte defensiva, mas já se falava muito disso, né? Se falava bastante dessa questão que ele deixava um pouco a questão defensiva descoberta. E com a volta do Pulgar, você escalaria ele do lado do Jorginho ou prefere o Saul ou o De La Cruz do lado do Jorginho? Depende do time que vem. Por exemplo, ontem foi interessante você ter um Pulgar junto com o Jorginho. Uma coisa mais de contenção, uma coisa mais firme, mais forte. Pensando no meio-campo do Palmeiras. Contra o Racing, e aí a gente depende como o Racing vai vir. Vai vir bem motivado, venceu esse final de semana, se não me engano, apesar dos desfalques. É um time argentino perigoso. Acho que vira a página, até porque o Flamengo tá devendo demais na Libertadores. Eu acho que hoje, assim, por exemplo, a gente estava até falando antes, o Palmeiras, apesar de jogar na altitude, mas já mostrou, né, contra o Bolívar, eu acho, nessa edição de Libertadores, que a altitude não é problema. E aí não acho a LDU páreo para o Palmeiras, mas o Flamengo, em relação ao Racing, se não tomar cuidado, se não fizer placar aqui no Maracanã, ter pelo menos 2 gols de vantagem, pode se complicar na Argentina. Você renovaria com o Felipe Luiz? Sim, sem dúvida nenhuma. Gosto demais do Felipe pela personalidade. Acho que em alguns momentos a experiência falta, e isso grita, mas eu acho que ontem as pessoas estão focando demais na questão da arbitragem, mas ontem eu acho que é um jogo bem interessante de fazer uma leitura tática das duas equipes e da própria postura do Felipe Luiz, né? Não só pelo Pedro, mas pela maneira como ele conduziu a equipe. Montar o Flamengo de maneira reativa ninguém esperava, né? Fazer com que o Flamengo saiba jogar bem diferente do que ele vinha jogando, sem a bola. Inclusive, o Flamengo entrega para o Palmeiras a bola. Palmeiras, inclusive, confirma um pouco aquela fala do Rogério Ceni das bolas lançadas, né? E isso é uma verdade. Quem acompanha os jogos do Palmeiras sabe disso. Isso não é um demérito. Não, de maneira nenhuma. Mas é bem verdade que o Palmeiras, com times melhores, tem problemas. No entanto, que se você for comparar os resultados do Palmeiras com os times do G4, G6, né? Os resultados não lhes são favoráveis. Porque é um time resiliente, muito bom coletivamente, né? Mas quando sobe a marcação, e foi isso que aconteceu principalmente no primeiro gol, deixa as costas da zaga bastante descoberta. E aí um time como o Flamengo, com a velocidade, consegue fazer a diferença. Porque ontem a gente viu que fez a diferença foi o elenco, né? O Flamengo tem craques. O Palmeiras não tem craque. Tem bons jogadores. O Flamengo tem craque. Pedro e Arrascaeta botaram o jogo no bolso. Pedro, sobretudo, né? Então, acho que a diferença foi no elenco ontem. E você tem gostado das atuações de Samuel Lino? Ele caiu bastante, né? Ele caiu demais, assim. E acho que esse, por exemplo, um dos erros do Felipe Luiz. E aí, eu falo um pouco... Quem você escalaria ali na ponta esquerda? Rapaz, eu escalaria o Cebolinha, mas o Cebolinha se machucou, né? E o Bruno Henrique, ele não consegue engrenar uma sequência de jogos. Você acha que ele não pode jogar com o Pedro titular? Acho que pode. O BH? Isso. Nesse momento, sim. Acho que ele pode jogar. Para jogos grandes, até pelo histórico, acho que o BH melhor do que o Samulino nesse momento. Que já mostrou que tem futebol, mas que vem numa descendência. Talvez por conta de não ter tido férias, ter emendado aquela coisa a outra, né? Porque ele sai de lá de uma... Ele joga o Mundial, inclusive, pelo Atlético de Madrid, né? Acho que joga até contra o Botafogo. Mas ele acabou chegando aqui, engrenou, fez bons jogos, tem habilidade. Mas eu acho que aí vai ter que ter ali um trabalho ali de contenção física, como o Arrascaeta vem fazendo com o Felipe Luiz vem fazendo com o Arrascaeta, né? Que tem despontado. É o artilheiro. Ontem alcançou o Caio Jorge com 15 gols, né, no Brasileirão.
E para quarta-feira, o jogo que você vai fazer pela rádio, né? O que você pode falar para a torcida do Flamengo do Racing? Olha, o Racing, um time argentino, só disso já diz muita coisa, né? Primeiro que é um time que vem motivado, é melhor do que o Estudiantes, então o Flamengo vai ter que jogar mais, vai ter que ser letal, né? Diferente do que foi contra o Estudiantes, que não conseguiu fazer mais do que um gol, então esse é o principal ponto do Flamengo no Maracanã. Nos 2 últimos jogos pós-data FIFA, o Flamengo mostrou uma eficiência, uma letalidade que precisa funcionar na quarta-feira. Então, vai ser um jogo catimbado, não tenho dúvidas quanto a isso. Mas tu acredita que eles vão fazer bloco baixo ou marcação alta? O Racing, É. eu acho que vai vir pro embate. Eu acho que vai ser um jogo franco, Um jogo de trocação. com certeza. Porque para eles é importante isso. Entendi. Eu acho que os times vêm mostrando que quando atacam... Mas tem que saber atacar também. Para isso, beleza, você vai atacar contra o Flamengo, você tem que ser letal. Porque se você perde uma bola, vai acontecer o que aconteceu ontem com o Palmeiras. O Flamengo, na primeira que chegou, guardou. Então, eu acho que os outros times também observam isso. No jogo contra o Botafogo, a gente viu um Botafogo mais efetivo. Mas com problemas na finalização. Foi a coisa do Arthur Cabral, o próprio Arthur, que chutou mal, enfim. Então, mais que conseguia contra-atacar bem o Flamengo. Conseguiu se segurar, mas aí o Botafogo é uma outra história, a gente vai falar daqui a pouco do Botafogo. Isso. Mas acho que o Racing é um time perigoso, um time que vai pra frente, tem desfalques, é um time que vai catimbar, então a questão do mental do Flamengo vai fazer um pouco de diferença. Agora vamos falar de Palmeiras. Você confia no Carlos Miguel como goleiro para substituir o Everton? O Everton vem numa descendente, né? Já vem sendo criticado há algum tempo. Carlos Miguel é um bom goleiro. Já mostrou à frente do Corinthians que é um goleiro que pode entregar, inclusive quando sai, né? Sai um pouco, a torcida sai um pouco magoada com ele, que gostaria que ele ficasse, mas é o sonho de jogar na Europa. Eu acho que há uma possibilidade. Ele com o Maracanã não dá muito certo, né? Porque da última vez que veio contra o Corinthians tomou 4, então... Mas eu acho que isso não... Ele precisa engrenar, precisa de ritmo de jogo. Eu acho que é um bom goleiro. Eu acho que é melhor do que um Lomba. E por que o Palmeiras não se estabiliza quando toma gol? Eu acho que tem um técnico, o Abel Ferreira... Eu tenho várias críticas ao Abel Ferreira, o comportamento do Abel Ferreira. Mas a gente é inegável a competência dele e a questão psicológica e como ele consegue trabalhar o coletivo da equipe. Isso é muito importante. Então, eu acho que o trabalho do técnico faz muita diferença. Essa confiança, essa sinergia, que ele já vem aí há 5 anos à frente da equipe paulista, faz a diferença. E mais do que isso, acho que hoje o elenco do Palmeiras é o melhor que ele teve na mão. Mas ele não consegue dar mais efetividade para esse time, ofensivamente falando. No primeiro semestre, tinha ali um volume, algo concentrado no menino que foi pro Chelsea, o Estevão. Né? Era uma bola só na direita, só na direita. Depois, no Mundial, ele teve um Paulinho, que quando tiver em boas condições, será um reforço importantíssimo, porque é um bom jogador, um excelente jogador. É um cara que joga um pouco mais avançado, é um cara que, quando na frente, pode auxiliar bastante, tanto o Flaco quanto o Vitor Roque. Talvez ali ele vai ter que escolher, optar por Flaco ou o Paulinho, já que o Vitor Roque joga um pouquinho mais à frente e faz, às vezes, até de centroavante. Mas é um cara muito interessante. Então, ele tem hoje um elenco melhor, um plantel melhor. Mas acho que ele não consegue dar fazer um time mais vistoso do futebol. Quando eu falo assim, ele joga o melhor futebol. Eu contesto um pouco isso. Eu acho que ele é o futebol mais eficiente. Acho que o Cruzeiro joga o melhor futebol. E aí, se a gente for falar de plasticidade, beleza. O Flamengo, nesse caso, por conta dos seus craques de frente, tem um futebol mais bonito, né? Mas oscila bastante, não consegue dar uma sequência. E o que você espera do primeiro confronto do Palmeiras com a LDU lá em Quito? Vitória do Palmeiras. Acho que o Palmeiras vence com pelo menos 2-0. Acho que o Palmeiras vence. E agora, para encerrar os dois times, o que você espera dessas 10 últimas rodadas que falta? Rapaz, já foi definido durante o campeonato? O que tu pode dizer do brasileiro? O Cruzeiro ainda tem chance? Eu acho que o Cruzeiro venceu o Fortaleza num jogo não muito bom, né? Não fez um bom jogo. O Cruzeiro vem oscilando agora, resolveu oscilar. Tem um bom time, muito bem treinado pelo Leonardo Jardim. Ele conseguiu dar liga numa equipe
dentro das possibilidades que lhe eram oferecidas, conseguiu ali ajustar alguns medalhões, tirar outros, como a questão do Dudu, colocou o Gabi no banco, conseguiu aí fazer com que o Caio Jorge, inclusive, fosse para a seleção, porque joga muita bola, porque não é o centroavante clássico, pelo contrário. Você tem o Matheus Pereira, que dita o ritmo desse time, né? Ele gera muito volume de jogo, é um cara que joga entre linhas, bem interessante. Então, assim, acho que ainda tem jogo. Você não acha que o Matheus Pereira merece vaga na seleção? Assim, uma chance, pelo menos? Eu acho que merece uma chance. Eu acho que sim. Eu acho que nesse momento que ele fez os testes, acho que ele poderia levar um Matheus Pereira. O grande lance é como o Ancelotti vê o futebol, né, Júlia? Assim, a gente tem uma questão sobre como é que funciona o futebol brasileiro. A gente viu isso no Mundial. Quando você lembra daquele jogo entre Bayern e PSG, aquela loucura de intensidade louca, você vê que aqui falta um pouco isso. Então, e o Ancelotti está acostumado a isso. Então, ele busca essa intensidade. Por isso que eu acho uma loucura falar de Felipe Coutinho na seleção de novo. Uma pena a gente não tê-lo. Mas acho que na questão física da intensidade, ele já não entrega mais. É uma pena para nós, né? Quem perde é a gente. Entendi. E na Sul-Americana, tu acredita que o Galo consiga um bom resultado contra o Del Valle? Rapaz, o Galo vem muito mal, né? Muito mal. Parece que o jogo é lá, o primeiro jogo. Pois é. Vamos ver como é que o Sampaoli vai dar sequência. E não vem bem, né? Vem um time bem ruim já há algum tempo. Né? Ano passado conseguiu fazer 2 finais às duras penas. Né? Com um técnico argentino, também com um técnico argentino que, a meu ver, errava muito na escalação. Por exemplo, você tem o Scarpa ali. Para mim, o Scarpa é um meia de criação. Colocar ele na ponta é um absurdo. Botava ele de ala direito com 3 zagueiros. Exatamente. Não tinha como. É um cara de criação, um cara inteligente, um cara que pensa o jogo. Um cara de meio mesmo que distribui as bolas. Ele perdia um ala e perdia um meia. Exatamente. Então, eu acho que a grande questão do Atlético hoje está no banco, né? No técnico, na maneira como é gerenciado o futebol. Entendi. Apesar de ter um bom elenco ainda, né? Mas você vê, o Hulk já não marca com bola rolando há muito tempo. E o Hulk é um cara que entrega, um cara de intensidade, que para futebol brasileiro, ele ainda é um cara que joga bastante, se cuida, então... E já tem um tempo que ele não faz gol. Ele tá bem escanteado. Agora vamos falar de Vasco. Dos reforços contratados, agora da segunda janela para cá, qual que você mais gostou, que tu achou assim, que mais encaixou no time? O Cuesta, o Robert Renan ou aquele Andreas Gomes Ponta? Acho que os 3, né? Os 3 são sensacionais. O que você pode falar deles? Olha, a zaga do Vasco era um problema. Você improvisava o Hugo Moura. Depois saiu o Lucas Oliveira, não foi? Que era o melhor zagueiro. O Diniz tinha muitos problemas. Não conseguiu firmar o João Vitor. Isso. E aí, para o sistema de jogo do Fernando Diniz, era muito ruim não ter um jogador, né, um zagueiro que soubesse sair. O Robert Renan, assim que entra, ele faz gol. Ele, na primeira vez que ele entra como titular, né, ele marca. O Cuesta, ele e o Cuesta são jogadores seguros, né? Jogadores que sabem sair com a bola, não são com uma técnica elevada, enfim, mas são eficientes. E isso deu um pouco mais de consistência ao sistema defensivo do Vasco. E aliado, por exemplo, a um Lucas Piton e a um PH, né, que ajuda bastante o PH, um monstro, para mim é o melhor lateral direito em atividade no Brasil hoje. E então isso consegue dar uma sustentação para o Vasco em termos de zaga. E o Gomes, né, o André Gomes. Ele tem ali... Ele joga pela direita e complementa um pouco o Nuno, que também foi da janela passada, foi a melhor contratação. Entendi. E o Hugo Moura tá jogando futebol para ser titular no Vasco? Cara, o Hugo Moura, que problema, né? Na última rodada foi expulso sem necessidade. Não sei por que ele fez aquilo numa jogada sem sentido. O Vasco sofre muito no meio porque perdeu o Jair. Nem sei se ele volta a jogar futebol, né? Mais uma lesão de LCA no joelho. Tem o Paulinho, que ainda não voltou daquela lesão. Havia uma expectativa em torno dele. Hugo Moura, que é um jogador de contenção, aquele primeiro volante, né? Cabeça de área, mas que tem falhado bastante. Então, é um problema para o Vasco no meio de campo. Se você tivesse no lugar do Diniz, você colocaria o Tietê ou o Thiago Mendes no lugar dele?
Tietê. O Thiago Mendes ainda não engrenou, né? Ele foi contratado, mas está sempre Mas, machucado. e aí eu não tenho muito o que falar, Não tem porque como a gente... jogar. Não, e nem só isso, a gente não acompanha mais os treinos, não sabe o que está Entendi. acontecendo, né? Nesse caso, pelo que já apresentou e pela até confiança do treinador, o Tietê, sem dúvida nenhuma, seria a opção, né? Entendi, também concordo. Quem é o maior responsável pelo momento do Vasco? O Diniz ou os reforços? Os dois. O Diniz foi uma surpresa, porque até para mim mesmo, pela característica de jogo deles com aquele elenco. Ele, quando entra no Vasco, ele tem um trabalho psicológico, apesar de ser muito criticado por algumas posturas, mas ele tem um trabalho de grupo bom. Inclusive, os jogadores falam sobre isso, né? Então, eu acho que o Diniz começa a organizar o time, que precisava ser organizado. Estava muito desorganizado. Implementa um sistema de jogo, gostemos ou não. Sofre em alguns momentos, porque o sistema de jogo dele é um pouco diferente da maioria. Tem problemas na defesa, porque isso já tinha com o Vasco anteriormente, mas o sistema de jogo do Diniz já tem essa permissividade, essa vulnerabilidade defensiva, que nessa janela o Vasco acertou. Então, eu acho que os dois foi aquele casamento perfeito. Então, o Vasco vem numa boa fase. Eu acho que aí não tem mais a questão do rebaixamento, já ficou muito longe. E vem brigar, e para quem sabe, até uma vaga indireta na Libertadores, né? E pelo título também da Copa do Brasil. Acho que briga bastante pelo título da Copa do Brasil. E você concorda com o Diniz de querer o Ryan na seleção? Eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que poderia ser testado. A grande questão é que para a posição dele tem muitos, né? Então, mas eu acho que é uma possibilidade. Se ele não vier agora, ele vem no próximo. Mas que ele tá no radar da seleção, não tenho dúvida. Que ele tem muito a agregar à seleção. Não sei se o Ancelotti vê ele para o ano que vem, mas para 2030, sem dúvida, não tem como. E você, como treinador, se você estivesse no lugar do Diniz, o Verratti ia pro banco mesmo? Ah, ia. E eu acho que, assim, você sabe que eu até fazia um programa de televisão com o Sorata, a gente conversava muito sobre isso. E por mais mérito que o Verratti mereça, e ele é um dos maiores cabeceadores do Brasil, inclusive até melhor do que o Pedro, em termos de cabeceio, ele é muito bom. Mas eu acho ele extremamente limitado como um jogador com os pés. E aí ele não agrega do ponto de vista defensivo. Então você tem uma série de coisas. Você tem um centroavante na frente que não consegue conter a bola, né? E fazer um pivô, como a gente chama, para distribuir para os seus companheiros. Não consegue também se livrar da marcação. Não consegue conter a saída do adversário, ou seja, ajudar na marcação, né? Da frente, na chamada marcação alta. Acaba o time sofrendo intensidade, porque você baixa na questão de você marcar alto. Então, eu acho que eu concordo com a ida dele para o banco, sim. E além do Paulo Henrique, o Léo Jardim também merece vaga na seleção? Olha, entre ele e o Hugo, eu prefiro o Léo Jardim. Eu vou te ser muito sincera. Eu gosto muito do Léo Jardim, acho um goleiraço, acho um cara que tem muita responsabilidade da manutenção do Vasco nesse ano, na temporada de 2025, na Série A, né? Se a gente for pegar no passado, no final da temporada, como é que foi aquela disputa ali no finalzinho, na reta final. Acho que se pensar no Hugo, também se pensa no Léo Jardim, eu acho. E o Cauã Barros, o que esse menino tem que ele ajeitou ali o meio de campo do Vasco? Eu acho que tem uma ajuda também do Fernando Diniz, porque ele não foi bem, ele estava no América Mineiro, né, na Série B. Eu acho que é um daqueles jogadores em que o Diniz consegue tirar dele o melhor, consegue potencializar, assim como fez com o Ryan, que já era bom, mas ele potencializou. Ele deu ali aquele up, né, com o Ryan. Então, eu acho que o Cauã Barros, nesse sentido, eu acho que ali foi a mão do Diniz. Então, se encaixou muito bem, principalmente com a lesão do Jair, né? Então, com a lesão do Jair e a instabilidade do Hugo Moura, o Cauã Barros se tornou uma peça fundamental no time do Vasco. Você falou que o Vasco tem chance de ganhar a Copa do Brasil. Eu acho. Quem você acredita que chegue na final com ele, Corinthians ou Cruzeiro? Eu acho que é o Cruzeiro. Eu acho que é o Cruzeiro. Mesmo com a oscilação que o Cruzeiro vem passando. Em termos de elenco, evidente, é melhor.
E eu acho que está mais organizado do que o Corinthians. Agora, o Corinthians tem uma coisa, né? Quando consegue encaixar Rodrigo Garro, Memphis e Yuri, é bem complicado. Se torna uma equipe bem competitiva. Agora, os três precisam estar... Sobretudo o Garro, né? Que teve uma lesão, voltou recentemente, ainda não engrenou. Mas quando o Garro resolve jogar, é daqueles que desequilibram a partida. Agora vamos falar de Fluminense. Por que você acha que o Renato pediu para sair? Olha, é difícil, né, Júlio? Porque ele não explicou. Não explicou, e a informação que a gente tem, inclusive, é de que teve problemas com os jogadores, né? Em termos até de relacionamento, algo que não é muito comum no currículo do... Mas ele passava... O Renato surpreendeu a todos a campanha do Fluminense no Mundial. Se esperava até antes da competição de que o Fluminense não passaria nem da fase de grupos. E hoje está entre os 4 melhores do mundo, e assim vai permanecer até 2029. Foi um time que ele mesmo se contradisse enquanto profissional, né? No sentido de, não preciso estudar, que nada. E no final das contas, se mostrou um estrategista, taticamente falando. No Mundial, sim. No Mundial, isso é importantíssimo. E aí algumas pessoas, o melhor técnico e tal. Não dá para você negar o conhecimento do Renato do futebol, a importância dele. Mas a gente precisa, na vida... mudar de opinião em alguns momentos, né? Não dá sempre para ficar com aquele mesma opinião. Eu acho que ali foi um desencontro. Vamos falar que o amor acabou? Pode ser, depois do Mundial? Me parecia, assim, pós-coletiva, que ele batia na tecla da questão dos 3 dias, mas isso, o calendário é um problema, né? A gente vai ter mudanças no ano que vem, vamos ver se isso vai se refletir, de fato, no dia a dia das equipes. Mas não dá pra gente dizer o certo que aconteceu. O que chama a atenção é essa rusga com os jogadores, né? Que não é muito comum na história do Renato. E já dá pra perceber a diferença do trabalho do Zubeldia pra ele? Talvez, ou tá muito cedo? Eu acho que talvez a diferença seja a utilização do Lúcio Acosta, né? Que se tornou um jogador importante de entrelinhas. Um cara que o Fluminense precisava. Por exemplo, eu fiz o último jogo do Fluminense e Juventude. Sem ele, o Fluminense ficou sem meio campo, né? Sem um cara que pensava o jogo. Ele até pensou no Lima, colocou o Lima, mas o Lima não é esse jogador, né? De distribuir a bola, de pensar o jogo, de saber jogar toques rápidos, ir na frente e ser alternativa, de abrir jogo para os pontas, seja o Serna de um lado ou o Canóbio de outro. São jogadores muito voluntariosos. O Serna... sobretudo também velocidade. Tem uma velocidade, é um cara muito veloz e também finaliza bem. Mas eu acho que a diferença dele foi a utilização do Lúcio Acosta. E o Ganso, por que ele não tá sendo aproveitado? Tá machucado? Parece que tá machucado, né? Ele, inclusive, também não estava relacionado pro último jogo. É um cara que a questão física impõe por conta da idade, um cara muito inteligente. Quando joga, faz uma diferença também. Mas aí a gente vai entrar naquela questão também do físico, né? E como isso é trabalhado pela comissão técnica. Até a última ordem, até onde eu sei, ele tá com problemas físicos. Não sei se vai voltar hoje, eu ainda não vi os relacionados de hoje. E o Serna, você achou que foi válida a convocação dele para a seleção da Colômbia? O Serna mostrou um crescimento muito no Mundial, né? Ele mostrou demais um crescimento, ainda erra na tomada de decisão, mas é um cara que joga nos dois lados, direita e esquerda, um cara que tá sempre ali para tocar a bola, seja com o lateral ou com meia que se aproxima. É um cara que filtra na área, é um cara que tem boa finalização. Então, assim, eu acho que ele vem crescendo bastante no futebol brasileiro. Não é um Arias de maneira nenhuma, mas é um cara que cresceu nesses últimos meses. Se você pudesse decidir, quem seria teu centroavante titular? Cano, Kennedy ou Everaldo? Kennedy. Pelo que apresenta hoje? Isso. O Kennedy. O Everaldo, o Renato sempre falava que, para justificar a titularidade dele, é a questão defensiva, né? Como ele é um cara que ele marca bastante, é um cara que tem um físico robusto, um cara que aguenta bastante, mas pecava nas finalizações. Até porque é um homem de frente que joga nas 3 posições, né? Ele joga como centroavante, ele pode jogar como um ponta, enfim, ou como um meia avançado.
Mas ele peca muito na questão das finalizações. No Fluminense estava muito assim. Mas eu acho que hoje, para dar mais força ofensiva, eu acho que o Kennedy seria mais adequado. O Cano, embora tenha uma temporada melhor do que a passada, ele começou a sofrer com lesões. Então, assim, ele vem deixando a desejar. Eu acho que o momento é do Kennedy. E o Riquelme, Felipe, tu gosta do futebol Também dele? gosto, também, pouco utilizado, não só pelo Renato, como pro Zubeldia também, né? Ele começou a utilizar um pouco mais o John Kennedy, pelo menos no último jogo ele entrou com o John Kennedy. Mas acho que é uma possibilidade. Ele começou a temporada machucado, né? Ele se machucou no Campeonato Carioca, ele teve um problema aí de lesão. Mas acho que é uma opção que pode ser trabalhada bem pelo Zubeldia. Entendi. Agora vamos falar do Botafogo. O momento atual do Botafogo, assim, de oscilações, você bota na conta do David Ancelotti ou da diretoria que está vendendo seus melhores jogadores e não está sabendo repor? Eu acho que o David tem problemas, tem. É o primeiro trabalho dele. É claro que os erros vão acontecer. Mas acho que ali, essa fase do Botafogo, essa fase ruim, ela tem que ser dividida com todo mundo. Comissão técnica, jogadores e, sobretudo, com o dono do time, que é o John Textor, que não planejou, né? E aí tem aquela coisa que ele recentemente deu uma entrevista, disse que alguns técnicos não aceitaram trabalhar no Botafogo, o que chama atenção. Você tinha ali o atual campeão da Libertadores do Brasileiro. Nenhum técnico querer vir jogar, né? Você treinar tem... um time desse? Exatamente, com bons jogadores. Tem a questão da venda, né? Você mudar o elenco, você vender os melhores jogadores. E, embora você tenha mantido aí, você tem o Savarino, você tem o Marlon, tem o Alexander Barbosa. O Botafogo acertou com o Jair, né? O zagueiro. Depois tem o Pantaleão, que acabou se machucando também. O Bastos, que ainda nem voltou. Nem voltou. Você tem o Montoro, que foi uma grata surpresa, mas está machucado também. Talvez eu acho que o Arthur Cabral não tenha sido a melhor escolha como um centroavante, enfim. O Arthur demorou a chegar. Savarino também demorou a engrenar. Os laterais, o Alex Telles do lado, o Vitinho em outro também. Eu acho que... Assim, a demora ali de você fixar um plantel e de você ter um técnico para trabalhar essa galera, né? Você tem aí também a questão das lesões que chamam a atenção. Acho que são 12 agora, porque também teve... Ontem teve o Matheus Martins. Teve o Matheus Martins. Será que não é treinamento? Porque tem isso também. Como é que esses caras estão sendo treinados? Muita carga. Então, assim, para time que... Apesar que o Botafogo hoje só tá com o Brasileirão, né? Então ele vai ter aí essa semana limpa. Livre. Também não tá na Copa do Brasil. Então só tá com o Brasileirão. Mas isso salta aos olhos, esse número elevado de lesões. E você tem gostado do Marçal, que é lateral esquerdo, improvisado zagueiro central? Ele dá umas ajudas ali, né? Não compromete muito, né? Mas eu prefiro ele na lateral. Aí colocaria quem? Aquele Gabriel que veio do Volta Redonda, Gabriel Bahia, e o Barbosa ou o David Ricardo? Quem você colocaria de dupla de defesa? Com ele, né? Se pudesse tirar o Marçal. Rapaz, já que o Caio tá machucado, pra mim seria o Caio. Pra mim também. Caraca. Olha, você me pegou. Acho que o Davi, né? É David Ricardo. David né? Ricardo. Aí vai ficar 2 canhotos. David Ricardo e... Cara, não sei, essa zaga do Botafogo, pô, acertou com o Jair e vendeu o Jair. Muito estranho, muito doido. Muito bom de bola. Não é? Foi vendeu muito rápido. Também ele veio do Santos, é uma joia, né? Joga muito bem. Cara, muito difícil essa zaga. É meio difícil, né? Essa coisa de pé trocado depende muito da habilidade também do profissional, né? Então... Não tem nada a ver. Depende. Não tem nada a ver, é muito amplo de falar. Tanto que o Marçal é canhoto, tá jogando zagueiro central. Por exemplo, o Puma, lateral direito, mas ele se sai bem na esquerda. E ele tava melhor como ponta na direita, não como lateral. Entendi. Mas tem muito disso. Essa coisa de pé trocado depende da habilidade do jogador. Você falou que o Arthur Cabral não tá desempenhando um bom papel, né? Assim, não, ele perdeu um gol contra o Flamengo. Gol, né? Você acredita que o Cris Ramos, então, já vai ocupar a vaga dele? Pô, mas aí eu acho meio difícil, né? Será que ele entrega tanto? Assim, eu acho que a escolha do jogador não foi a melhor em termos de reforço.
eu acho. Eu acho que faltou ali um jogador mais refinado tecnicamente. Até porque ele vem pro lugar do Igor Jesus, né? Aí já pega tudo, porque é difícil você já entrar num time com o Botafogo campeão, Isso. no lugar do Igor Jesus, que joga muito, Isso. né? É um cara fisicamente forte, habilidoso, é um cara de muita intensidade, né? Que entrega bastante. Então você acaba ficando à sombra do jogador que você veio substituir. Entendi. E você tem gostado do futebol do Santi Rodrigues? Ele tá faltando entregar. Ele não dá uma sequência, né? Tem jogo que ele vai bem, tem outro jogo que não vai. Eu acho que muito como é o Botafogo nessa fase. Muito em virtude de um péssimo planejamento. Não consegue aí engrenar, apesar de fazer assim, você tá ali em cima, não tá nem brigando, não tá nem em risco de cair, não é nada disso. O que mostra a qualidade do elenco, né, nesse sentido. Se a gente for considerar, tá, aí é o segundo carioca melhor colocado, ele tá em quinto, né, salvo engano. O Mirassol tá em quarto, ele tá em quinto e o Bahia tá em sexto, se eu não tô enganada. Então, eu acho que assim, o Botafogo tem a ver com essa falta de planejamento, mas ainda mantém se apresenta bem, assim, não consegue ter uma sequência. Perdeu pro Flamengo, ganhou do Ceará, com um golaço, né? Teve um golaço, acho que foi até do Jefinho, não foi? Jefinho, isso. Foi o Jefinho que fez um golaço. Foi. Então, assim, não consegue manter uma sequência. Isso aí também tem a ver com o dedo do treinador, né? E por que o futebol do Savarino caiu tanto? Rapaz, isso é uma loucura. A gente vai dizer... a gente não acompanha treino, é muito difícil você falar sobre isso. O Botafogo sofre demais com essa ausência do E Savarino. você prefere ele de ponta ou de meia ali? Não, de meio. Eu prefiro ele de meio. Ah, tá. Prefiro de meio. Não gosto dele na ponta. Não gosto dele de ponta. Acho que é um cara que pensa o jogo, que distribui o jogo. Eu acho que ele na ponta fica muito limitado. Entendi. Eu acho que ele joga melhor, ele de meio, ele podendo flutuar ali no entrelinhas, ele joga bem, tem habilidade para isso. E você gosta do futebol do Montoro? Concordou dele ser liberado para a seleção da Argentina? Não concordei, não. Então gosta do futebol dele. Gosto. Concordar. Acho que foi um erro ali do Botafogo ter liberado ele. Mas, enfim, porque você coloca em risco um cara que, assim, tem muito a agregar, né? Ele tem muito a agregar. E acabou se machucando. Nem sei quanto tempo ele volta. Não sei se ele volta agora para a reta final do Brasileirão. Enfim, eu acho que o Botafogo não deveria ter liberado, não. Então, mediante tudo que a gente falou de Botafogo, você acredita que ele chegue na Libertadores, na pré-Libertadores, numa Sul-Americana? Eu acho que ele precisa melhorar o rendimento, engrenar uma sequência aí de vitórias no Brasileirão se quiser chegar a uma pré-Libertadores. Porque se você considerar... Parece que o Fluminense tem jogos a menos, não sei se é 1 ou 2. Tem um, porque já fez contra o Mirassol e perdeu. Tá. Então tem mais um. O jogo do Fluminense eu só não me lembro com quem é. Também não sei. Eu esqueci. Eu sei que fez o jogo perdeu pro Mirassol. Mas eu acho que se quiser uma pré-Libertadores, vai ter que dar sequência a uma vitórias e melhorar a performance. Vamos ver se vai conseguir. Aí tem que ver... Eu não tô lembrada quais são os próximos jogos do Botafogo. Tem que ver como é que vai ficar essa sequência. Então, eu acho que é possível conquistar uma pré-Libertadores, considerando que você tem Flamengo, você tem Palmeiras, você tem Cruzeiro e você tem Mirassol. Tá muito longe do Mirassol, que o Mirassol acho que já tá com 52 pontos. Fez 52 pontos, só venceu o São Paulo por 3-0 nessa última rodada. Se você considerar, por exemplo, você tem ali... Talvez Flamengo e Palmeiras, caso chegue à final da Libertadores, os dois, um já libera uma vaga direta, né? Porque um dos dois vai ser campeão, então um dos dois você ganha mais uma vaga. E aí, ao invés de ser 6, vira G7, né? E aí pode ser que ele consiga aí mais um. Então, tudo vai depender da sequência de jogos. Se conseguir aí engrenar uma sequência de vitórias. Né? Conseguiu vencer o Ceará, agora ontem. Né? Vamos ver se conseguem no próximo jogo também vencer. Conseguiu os 3 pontos. Agora vamos falar um pouco da Luciana, né? O pessoal do Volume de Jogo conhecer teu trabalho. Vamos lá. Como é que você começou a gostar de futebol? Na verdade, eu gosto de futebol desde criança, né? Por conta do meu pai. Então, assim,
Meu pai tem como principal, assim, diversão assistir jogos, todos os jogos. E aí eu cresci vendo meu pai assistindo vários jogos na televisão, minha mãe brigando com ele, porque ele só via futebol. Então eu aprendi com ele a paixão pelo futebol. E aí quando eu sou jornalista formada, vou fazer 20 anos de formada em 2026, me formo em 2006. Então comecei primeiro minha carreira na assessoria de imprensa, em comunicação interna. Depois eu prestei um concurso para a Empresa Brasil de Comunicação, onde eu estou há 13 anos, para gestão em jornalismo. Fiquei na redação até de esportes, né? Eu fiquei na redação da TV Brasil em jornalismo, né? Dos telejornais locais. De 2012 a 2016, 2016 a 2019 eu estava na redação de esportes da TV Brasil. Em 2021 eu me torno comentarista de futebol. Por indicação de um colega, né? Porque eu também sou advogada formada, também fiz direito. E eu estava indo para o direito desportivo, que é uma área que eu gosto muito. E aí ele falou, por que você não vai comentar futebol? E aí o Jorge Ramos, com quem eu trabalhei na EBC, era o coordenador de esporte da Roquette, falou, olha, eu quero ampliar número de mulheres na minha equipe. Você topa? Eu falei, cara, eu nunca comentei futebol, vamos lá. E aí eu comecei a estudar análise tática, eu faço cursos. Gosto muito dessa questão de análise de desempenho. Isso ajuda muito a ter um olhar mais técnico e apurado. Porque, querendo ou não, a gente tem a questão da subjetividade no jornalismo esportivo, que acaba levando muito pro lado de opinião. E aí a gente precisa ter um lado mais técnico, né? Como a gente tá falando do jogo do Flamengo e Palmeiras. Se a gente olhar a questão tática aquele jogo foi riquíssimo. Foi muito interessante ver aquele jogo. A mudança de padrão de sistema de jogo, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. Então, assim, eu estudo bastante, eu vejo muitos jogos. Assim como meu pai, eu vejo muitos jogos. Eu gravo, eu vejo. Então, assim, eu vejo até porque eu tenho que comentar. Eu comento os 4 grandes do Rio, né, na Roquette. Então, e no Kauai eu faço o comentário da Série B. Então, eu tô sempre vendo muito futebol. E você lembra de algum jogo assim que te marcou na tua infância? Como torcedora que teu time ganhou e que teu time perdeu? Eu lembro do que meu time perdeu na minha infância, que foi aquele gol de barriga do Renato. Sim. Aquele eu lembro Mas muito. você estava no Maracanã ou viu em casa? Não, vim em casa com meu pai. Meu pai nunca entendi. foi de ir para estádio. Sei. E como torcedora, o que eu lembro foi em 2019, Lima, que eu estava presente como torcedora no bicampeonato do Flamengo. Ali eu lembro, como torcedora, aquilo me marcou muito, porque eu fui até Lima. Eu viajei 20 horas para poder chegar lá, porque antes era no Chile, depois mudou. Mas ali, no caso, você foi como torcedora, Como mas já torcedora. Não, mas não como era comentarista de futebol Não, ainda. eu trabalhava na redação. Ah, entendi. Eu trabalhava atrás das câmeras, então ninguém me conhecia, então fui como torcedora naquele momento. Então, são os 2 momentos do meu time que eu lembro bastante. E quando você não está trabalhando, você frequenta o estádio como torcedora? Frequento. Eu vou ao estádio. Eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir, de estar no estádio. Eu gosto de assistir futebol. Quando não tô... Às vezes até me pego tentando deixar um pouco de lado, porque eu gosto de assistir jogo, seja campeonato europeu, eu gosto de ver Champions League. Eu gosto de assistir outras equipes, porque eu quero conhecer, né, outras equipes até para poder comentar. Então, além de conhecer os 4 do Rio, eu me preocupo em ver esses jogos até para entender como é que eles jogam. Então, futebol, para mim, é sempre uma fonte de diversão e de trabalho hoje. Quando você está trabalhando, comentando, como é que você faz para separar o lado torcedora de profissional? Eu consigo por conta dos estudos, né? Da questão quando eu me obrigo no sentido de entender ali, de estudar bastante o sistema de jogo, como é que esses caras pensam. Então, eu vejo muitas entrevistas, eu vejo várias análises. Hoje, você tem um material riquíssimo na internet, vários profissionais, né, que trabalham com isso. Eu faço curso de análise tática, também participo de alguns grupos em que eu converso bastante, em que eu ponho as minhas opiniões, leio a de outros. Então, isso faz com que eu consiga ser mais racional. E aí entra a questão profissional que nos dá um pouco de baliza e isso me deixa um pouco mais centrada, assim, nas análises. E você pode citar algumas mulheres que trabalham com futebol que você admira? Ai, tem muito, Como apresentadora, narradora, repórter, comentarista?
Olha, Se puder falar uma de cada. narradora, você tem a Luciana Mariano, que é uma pioneira, né? Tá. E eu tenho também a Luciana Zogaib, que é uma parceira, Sim. que a gente trabalha juntos na Roquete, é uma grande profissional. Apresentadora, você tem aí a Renata Fã, que é um ícone, você tem a Glenda, você tem a própria Vanessa Richter, com quem eu tive aula, né? Ela é uma mulher inteligentíssima, muito competente. Repórter, você tem a Lívia Laranjeiras, você tem a Letícia do GE, você tem... Deixa eu ver quem mais de repórter. Isso, repórter de TV, de vídeo. De vídeo, você tem a Sofia, que está hoje na GE TV. Ah, tá. Você tem a Jordana também, que está na GE TV, desempenhando essa função. Comentaristas, você tem a Ana Thaís Matos, que é uma pioneira, que foi quem... É pioneira no sentido de ser a primeira na Rede Globo de abrir as portas. Quando você fala de uma Rede Globo, aí você fala de um canhão, né? Mas você tem também de comentário, você tem a Aline Calandrini, que é excelente. Você tem a Renata Silveira. Renata Mendonça. Renata Mendonça, que é sensacional. Mendonça. A Silveira, ela Silveira é a narradora. Narradora. A Renata Mendonça, que é sensacional. Você tem... deixa eu ver quem mais. Nossa, agora tá me fugindo o nome das meninas. Você tem a que foi pra GETV, que eu esqueci. Que trabalha junto com Formiga? É a... Mariana Spinelli. Ah, não, essa é repórter. Não, mas ela também comenta. Ah, também comenta? Tem a Luana, que trabalha lá também, que comenta muito bem. A Michele, que agora é a nova comentarista da Rádio Globo, também muito boa. Essa eu não conheço, Michele. Ela é o quê? excelente, excelente. Eu recomendo, porque ela é muito Mas qual é o inteligente. sobrenome dela? Eu esqueci. Aí eu você vou procurar vai saber. Ela é muito boa, muito boa. Ah, que legal. Então, assim, você tem mulheres muito competentes. Eu costumo dizer que no jornalismo esportivo, sobretudo, assim, na narração, nos comentários, até mesmo nas reportagens, a gente muda um pouco daquela visão de mulher passional. Sim. Os homens passam a ser mais passionais com o futebol do que as mulheres. As mulheres costumam ser mais racionais, no caso, desculpa. Mais racionais, né? Porque a gente vai mais para a questão da análise, né? Sair um pouco dessa coisa da questão subjetiva. Então, ter um olhar mais crítico sobre o futebol. Eu acho que, ao longo do tempo, por ter essa liberdade maior de você opinar, você acaba dando muito lado do torcedor. Embora hoje, eu acho que seja interessante que já não tem mais problema de você falar o seu time. Eu acho que é até bom pro ouvinte, telespectador, para, enfim, quem está acompanhando nosso trabalho saber, porque a gente chega até a nossa profissão porque você é apaixonado pelo futebol, né? Ou pelo esporte. Eu gosto, apesar de ser o esporte que eu trabalho, eu gosto muito de esporte. Eu acompanho tudo, acompanho surf, vôlei, tênis. Então, para mim, isso é uma coisa que eu gosto de acompanhar. Faz parte da minha vida. Você falou que começou a comentar futebol em 21, né? Na Roquete Pinto foi em 21 também? Foi em 21. Na verdade, foi a Roquete que abriu as portas para mim em 21. E você lembra qual foi o primeiro jogo que você comentou? Eu fiz Vasco e Operário, Série B. Lembra a estreia do Vasco. Lembra quem estava contigo? Foi Ricardo... Foi o André Rocha que estava comigo. Acho que era o André Rocha. Que legal. E era o Ricardo... Esqueci o sobrenome dele, que é narrador. Não, Mazela não. Mazela... Eu conheço o Mazela, a gente trabalhou junto na EBC. Foi meu professor Anastácio. Eu fiz o programa com ele, né? Um programa na... Nossa, hoje a minha cabeça tá terrível. Não teve a cabo, que era um programa que... Na TV Max, que a gente fazia. Não foi, não. Eu esqueci o sobrenome do Ricardo. Mas ele foi com quem eu estreiei. Foi Vasco e Operário. Agora fala da atuação do Debate Pronto, né? Com o Edilson Silva, né? Sim, foi. Eu trabalhei lá, atuei com ele de janeiro... Finalzinho de fevereiro, né? Porque o programa estreou em 28 de janeiro. Eu fiquei até julho do ano passado, mas acabou não... eu não consegui ficar, enfim, por outras questões. Mas foi uma experiência riquíssima, né? Que eu aprendi demais, principalmente porque eu debatia com o Sorato e o René Simões, né? Então, 2 cracaços, assim, que me impulsionavam a querer estudar futebol, a entender. Eu sempre chegava pro Sorato e falava, mas Sorato, olha aqui, isso daqui. E ele,
um homem inteligentíssimo, além de ser educadíssimo, né? A história dele fala por si só. Então, eu aprendi demais com os dois, então foi uma experiência incrível. E quando você passa a comentar jogos no Kauai? Eu passo a comentar no início desse ano, em fevereiro. Eu já tinha algumas pessoas eu conheci o Daniel, que é da Live Esportes, né? Que faz essas transmissões, me faz o convite para ir para lá, para comentar. O Kauai, ele tem os direitos de transmissão da Série B, então passo a integrar a equipe que faz os comentários. Então, isso a partir... Já tem o quê? Eu acho que em março eu começo a comentar, fevereiro, março. E quem trabalha contigo lá nas transmissões? Lá eu tenho o Rob Porto, que faz comigo, tenho o Breno Monsef. No caso, o Rob Porto, narrador. Narrador, Rob Porto, narrador. André Marques, Breno Monsef. Como comentarista você tem a Marina Damas. André Marques, aquele que era da Vasco TV? Da Vasco TV. Hoje está na TMC, faz na Cazé TV também. Excelente narrador. Marina Damas também. Marina Damas, que era da Flá TV. Mas a Marina Damas como comentarista também? Como comentarista também. Que legal. A gente comenta juntos. Sim, eu comento com o Eduardo Bartem, que é um cara... Eu não conheço. Eduardo é um cara inteligentíssimo. Inclusive, tem um curso de análise tática. Eu faço parte do grupo dele aqui de WhatsApp. Ele trabalha com os jogadores, né? A questão de análise para jogadores, então traz uma visão bem racional. E aí fica legal você poder fazer essa troca com profissionais desse quilate, né? Para mim é ótimo. E você já trabalhou com amigos que já vieram aqui, né? Já. O André Rocha, o Fernando Bonan. Sim. O Cassiano Carvalho. Fernando Bonan. O que você pode falar deles assim como profissionais? Nossa, excelente. Só tem coisas boas para falar, né? O Fernando Bonan. O André Rocha eu comecei na Roquete. Conheci ele na Roquete. Tá. A gente trabalhou juntos na Manchete e também no debate. Ele que me levou pro Debate Pronto, ele que me indicou lá, né? Legal. Porque queriam uma mulher comentarista, eles não conheciam, o Edilson na época não conhecia, eu fui para lá. Cassiano e Fernando, eu trabalhei na Manchete em 2023, quando a Manchete voltou, naqueles primeiros 6 meses. Chegou a trabalhar com o João Guilherme também? Cheguei, nós legal. fizemos a final da Copa do Brasil. Olha. Entre São Paulo e Flamengo, lá no Morumbis, né? Em que o São Paulo venceu. Entendi. Venceu, empatou com o Flamengo em 1-1 e levou o título daquele ano com o Dorival, que era técnico de São Paulo. E como é que você se prepara antes de comentar um jogo? Você leva anotações ou basta assistir aquele time ali jogar? Não, eu levo muitas anotações. Assim, na verdade, eu faço antes um estudo prévio. Tenho até um tablet em que eu coloco ali algumas informações, né? Que eu pego o histórico, características dos jogadores, entro em contato com a assessoria de imprensa, até para saber se tem algum material falando do elenco, faço pesquisas, né? Não só nos portais oficiais das empresas. Eu assisto os jogos, eu gravo os jogos para poder ver, né? Eu assisto os jogos para poder ver o padrão de jogo de cada equipe, para saber a característica de cada jogador, o que o técnico está pensando ali na hora de trocar, como ele coloca o jogador. Então, quando você assiste os jogos, você passa a ver um padrão daquela equipe. Então, antes de qualquer partida, eu sempre estou vendo o futebol, isso é importantíssimo, lendo colegas, né? Lendo, ouvindo, porque é sempre bom ver se aquela sua... o ponto de vista é diferente do seu, para você pensar de uma maneira diferente. Além de conversar, né? Porque hoje você tem várias formações, a internet traz muito isso. Tem para o bem e para o mal. Então, a primeira questão é você ver jogo. Você tem que ver jogo, não tem como, né? A gente não foge disso, seu objeto. E analisar de maneira como é que as equipes se comportam em campo. Se aquilo é um padrão de jogo, se isso se repete em vários jogos ou se aquilo é uma coisa pontual. Quais são as características daqueles jogadores, do técnico, como é que ele vê aquele time, como é que ele arma aquele time. Então, eu faço isso. E quem quiser acompanhar teu trabalho na Rádio Roquete, qual é o... Acho que é Dial que chama, né? Dial é 94,1 FM. Vou estar quarta-feira comentando Flamengo e Racing, Maracanã, primeiro jogo das semifinais. Vou estar com a Luciana Zugaib, também com o Juan Santos e a Natália Brasil como repórteres, né? E tem o meu Instagram, que é onde eu ponho grande parte dos meus comentários. Luciana Campos, jornalista.
É que ela é a minha principal rede, né? Eu tenho também o Twitter, Lulu de Freitas, tenho o TikTok, que é a Luciana Campos, jornalista, mas confesso que é muita coisa para ficar alimentando. Então, eu concentro muito no Instagram. Então, quem quiser me acompanhar o trabalho no Instagram, vai conseguir ver onde eu vou fazer os jogos. Enfim, eu sempre estou alimentando ali. Luciano, você gostou do volume de jogo? Olha, eu adorei participar. Você Muito bom. voltaria outras vezes? Com certeza, é só me chamar. Prometo não me perder dessa vez. Você indicaria para o pessoal se inscrever, essas coisas Com todas? certeza. Aliás, já estou inscrita, já estou lá. Deixa comigo. Vou botar lá nas minhas redes hoje para a galera acompanhar. E, pô, muito legal. Muito obrigado pelo papo. Eu adoro falar de futebol. Então, para mim, é muito tranquilo conversar de futebol. Eu me divirto, né? Então, é tranquilíssimo para mim. Pessoal, o 29º programa do Volume de Jogo está chegando ao fim. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curta, comenta e compartilha. Essa é igual o Júlio. Adora futebol e muito obrigado. Valeu!